Olá, boa noite. A difícil missão de recomeçar após uma tragédia. Esse é o desafio de Larissa Morazuti, a única sobrevivente do desabamento que aconteceu em Vila Velha. A confeiteira perdeu o pai, a irmã e também a sobrinha. Todos foram resgatados dos escombros, já sem vida. A Larissa continua internada e ainda sem previsão de alta. E nesse recomeço, a ajuda de quem se compadece com a situação dela pode fazer toda a diferença. Quietinha na gaiola, em meio a outras aves, até um pouco assustada. Essa aí é a calopsita da única sobrevivente da tragédia que aconteceu em Vila Velha. Hoje pela manhã, já sem a movimentação dos bombeiros, os vizinhos a encontraram perto de onde a dona foi resgatada. Mais tarde, enquanto o trabalho de perícia e recolhimento do que sobrou do prédio de 3 andares acontecia, a prima da Larissa conversou com a nossa equipe. Primeiramente, a gente queria desmentir a informação de que a Larissa deu entrada na UTI por conta de complicação renal. Isso não procede. Nós acabamos de sair do hospital. A Larissa está completamente estável, lúcida. Ela tem apenas escoriações e uma luxação na perna. Emocionalmente, muito abalada, muito abalada. Ela fala que ela revive várias vezes a escuridão, a terra, o barulho. Diz ela que vários aparelhos no hospital lembram muito o barulho das escavadeiras. A Larissa é doceira, na realidade uma artista. Olha aí, ó, nas redes sociais o trabalho caprichoso, bem elaborado, verdadeiras obras de arte. A sutileza que contrasta com o que sobrou do local onde os doces eram feitos. Não só um ateliê, mas a casa onde ela vivia, onde ela cresceu, veio abaixo. A vida dela era isso aqui. Inclusive, a gente só veio aqui hoje a pedido dela, porque ela falou, pelo amor de Deus, procure nos entulhos, qualquer coisa que vocês possam encontrar, minha vida está ali, minhas lembranças estão ali. Uma vaquinha na internet foi feita. Até o meio da tarde de hoje, mais de 16 mil reais foram arrecadados. A meta da família é 20. Ela perdeu todos os móveis, todos os utensílios, ela perdeu eletrônicos, roupa, ela não tem o que... Inclusive, ela falou, Patrícia, eu não tenho o que vestir para sair do hospital. Quem não puder contribuir com a vaquinha, contribua com orações, né? E fique torcendo para ela sair o mais rápido possível do hospital. Mesmo internada, a Larissa, a única sobrevivente dessa tragédia, conversou com os familiares e disse que quer acompanhar o velório do pai, da irmã e também da sobrinha dela. Agora, ela segue amparada pelo que restou da família. Conversamos com a psicóloga no hospital e já pedimos todas as orientações para uma pós-alta, né? De uma terapia. Também a ajuda é bem-vinda, né? De psicólogos, de terapeutas que possam estar dando esse auxílio, essa ajuda para a Larissa. Ela vai precisar mesmo, né, gente? Vamos ver então quanto é que está sendo doado até o momento na vaquinha feita pela prima dela. Olha só, já foi arrecadado R$ 23.668. Eles aumentaram a meta para R$ 30 mil, porque a gente sabe que hoje em dia, para a gente reconstruir a vida, né, é necessário pelo menos esse montante. Bom, quem quiser ajudar, pode acessar vaquinha.com.br e procurar por Larissa, sobrevivente do desabamento. O velório dos familiares da Larissa, que não resistiram a essa tragédia, está previsto para acontecer amanhã em Vila Velha. Os vizinhos estão abalados. Os bombeiros trabalham com pelo menos 3 hipóteses para a explosão. O que sobrou dos 3 andares que vieram abaixo foi o entulho. Pedaços grandes, alguns pequenos, do concreto do que foi uma casa. Ferros retorcidos, objetos perdidos em meio a vidas que também se perderam ali. O trabalho hoje foi de analisar a área, de tentar entender o que aconteceu. Os vizinhos observavam, dentre eles o Juan. A casa dele foi a única interditada na rua. De fora, é visível a rachadura no andar de cima, perto da janela. Foi um livramento, né? Se eu estivesse em casa, talvez eu estaria ali, né, embaixo, assistindo televisão, que a sala era ali na parte de baixo. A explosão foi tão grande que danificou a casa do Pedro também. E em diversos pontos, a porta da sala foi arrancada, o gesso dos banheiros caiu, o rachado no muro da área externa dá a magnitude da violência da explosão. Ontem eu até pensei em tentar retirar algumas coisas, mas
Eles pediram para não retirar, porque eles ainda faziam uma avaliação, uma perícia, né? E a noite foi assim, a noite foi acordado, não tinha o que fazer, né? Muito barulho, máquina trabalhando, a casa toda bagunçada, muita poeira, tudo destruído e a casa toda aberta, né? Portão, porta, tudo arrancado. A expectativa agora fica para saber o que de fato aconteceu, o que ocasionou essa explosão e o desabamento do prédio de 3 andares. A equipe do Corpo de Bombeiros já está realizando a perícia. Não descarta o envolvimento de gás de cozinha ou até mesmo a explosão de um carro movido a gás. Mas o resultado, de fato, deve sair em 20 dias. A perícia também leva em consideração alguns materiais que foram encontrados, dentre eles inflamáveis e até usados para fazer solda. São materiais que são fontes ígneas, tem alguns tipos de gases diferentes ali, né? O que parece é que era a pessoa que estava naquele cômodo ali, ou que habitava ali, mexia com eletrônica, então sabia manusear. Tem alguns livros de física, alguns livros de eletrônica e sobre materiais de solda. Todos estavam no cômodo onde o corpo de Eduardo Cardoso, de 68 anos, foi encontrado. Local que, segundo o Corpo de Bombeiros, pode ser a origem da explosão. Foi no primeiro andar, próximo à região onde a gente viu nas imagens aquela primeira bola de fogo antes de subir, né, antes da edificação colapsar. No local que a gente tem como hipótese de ser o epicentro da explosão. A explosão aconteceu no dia 21 de abril, última quinta-feira, cedinho, às 7h14 da manhã. Repare mais uma vez no momento da explosão. Uma bola de fogo surge no vídeo. A explosão então acontece e aí a nuvem de poeira toma conta de tudo. A mobilização dos bombeiros é grande para encontrar os moradores do prédio. 4 horas depois, Larissa Morassuti, de 37 anos, é resgatada com vida. Larissa! Nós estamos aqui, Larissa! Mas infelizmente, a irmã dela, a Camila Morassuti, de 36 anos, que ainda verbalizava, conversava com a equipe do Corpo de Bombeiros, é encontrada sem vida. O trabalho de resgate toma tarde e do alto é possível ter uma noção da destruição. À noite, por volta das 9 horas, a terceira vítima, infelizmente fatal, a adolescente Sabrina Morassuti, de 15 anos, é encontrada. De madrugada, a última vítima, o corpo do idoso Eduardo Cardoso, de 68 anos, pai da Larissa e da Camila, avô da Sabrina, encontrado depois de mais de 20 horas de trabalho de resgate. Hoje, o som do trabalho não é mais para encontrar vítimas, mas para recolher o que sobrou do que foi um lar. Lar esse que ficava em frente da casa do Pedro, que agora, quando for para a varanda, não vai mais vê-lo. Conviver com isso vai ser muito difícil na memória. Pessoas que conviveram com a gente, né, a infância toda. Eu vi essas meninas nascerem, crescerem, né? Então é muito impactante, é muito forte. O bem, né, a gente consegue trabalho e conquista, né? A gente fica triste pela vida dos vizinhos aí. Com certeza, né? Olha, gente, então reforçando, o resultado da perícia deve ficar pronto em até 40 dias, mas o prazo pode ser prorrogado. O trabalho de resgate das vítimas durou quase 20 horas. Ao todo, 6 equipes do SAMU e 48 bombeiros militares trabalharam incansavelmente para retirar a família dos escombros. Em um dos momentos mais delicados do resgate, a doutora Ananda foi fundamental. Ela chegou na cena por volta das 4 da tarde, estava de plantão há 36 horas e rendeu uma equipe que já estava lá. Quando a gente chegou, cerca de uns 20 minutos depois, a gente foi chamado para avaliar, porque logo em seguida eles conseguiram um contato visual com a mão, eles conseguiram acesso à mãozinha dela. Então eles chamaram a gente para ver se era possível fazer alguma coisa ou intervir de alguma forma naquele momento. A gente conseguia pedir para ela ficar calma, a gente falou com ela que a gente estava ali, seguramos um pouco a mão dela, mas a gente não tinha como permanecer na cena, permanecer no local, né? Os bombeiros precisavam trabalhar. Mas a gente conseguiu conversar, pedir para que ela se acalmasse, tentamos dar um conforto dentro de toda a situação para ela naquele momento. Naquele momento, a médica travou uma luta contra o tempo. Doutora Ananda entrou em meio aos escombros. Ela tinha cerca de 45 centímetros de diâmetro para chegar até a vítima. Precisava levar oxigênio e medicação para Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos, localizada por volta das 2 da tarde pelo Corpo de Bombeiros. A gente via a mão dela pelo um buraco que tinha, então ela conseguia botar a mãozinha para fora, tirar, a gente conseguiu segurar a mão dela um tempo.
E naquele momento a gente pegou o oxigênio e conseguiu, pelo buraco que tinha, a gente conseguiu passar o oxigênio lá para dentro um pouco. E foi aí que a gente pensou em pegar uma veia e puncionar para poder correr um soro, glicose ou qualquer medicação que fosse viável no decorrer da situação. Logo que o soro começou a correr um pouco, os bombeiros tiveram acesso ao restinho do braço dela, e logo em seguida perdeu esse acesso por conta de toda a situação, e foi quando ela parou de responder a gente. 2 horas depois, o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar Sabrina dos escombros. Para Ananda, médica socorrista há 6 anos, a cena vai ficar marcada para sempre. Essa foi uma situação que realmente mexeu muito comigo, com a minha equipe que estava lá. Mas a gente também lida com muitas situações graves, situações que precisam de controle, que precisam do nosso controle emocional. Obviamente que depois a gente sente tudo isso, mas na hora a gente precisa resolver, então a gente consegue manter uma estabilidade emocional, apesar de estar sentindo, apesar de a gente às vezes até tremer um pouquinho, né? Porque a gente fica ansioso, fica nervoso, com medo, né? Sentindo o que a pessoa que está ali também está sentindo. Ao todo, 6 equipes do SAMU e 48 bombeiros militares trabalharam incansavelmente durante quase 20 horas no resgate às vítimas. Além da Sabrina, a mãe dela, a Camila, e o avô, seu Eduardo, infelizmente não resistiram aos ferimentos. Apenas a tia, Larissa, foi resgatada daqui com vida. Vizinhos formaram uma verdadeira rede de apoio ao trabalho dos profissionais. Chegou a ajuda de toda parte, entendeu? Fruta, café, pão, bolo, tal, entendeu? E no final foi isso aí mesmo. De madrugada, ao final dos trabalhos, Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU e outros profissionais se uniram em um círculo em frente aos escombros e fizeram um momento de oração em respeito às vítimas do desabamento e ao luto da família e dos amigos. Bonita homenagem, né? Olha, a gente recebeu alta do hospital jovem que teve a barriga aberta numa praia em Guarapari há 3 meses. Essa é a 2ª internação do universitário que teve parte do intestino arrancado durante uma despedida com a namorada nas areias da praia do Ermitão. A estudante de 20 anos virou ré no processo penal que investiga esse caso. Ela teria ferido o namorado usando um objeto cortante depois de usar drogas junto com ele. Em instantes, professor baleado na frente de uma escola está em coma. O crime pode ser passional. E homem é morto dentro de barbearia em Vitória. Teve disparos de tiros em comemoração ao assassinato. Aguarde para ver. O professor baleado na frente de uma escola em Linhares está em coma. A polícia divulgou a foto do atirador. O suspeito aparece de camisa azul segurando a bicicleta momentos antes dos disparos. Gustavo Cardoso dos Santos tem 20 anos e é apontado pela polícia como o autor dos tiros que acertaram a cabeça e o tórax do professor. Eric Alves Jatobá é professor de matemática e está internado em estado grave na UTI do Hospital Rio Doce. O crime aconteceu em frente à Escola Estadual José de Caldas Brito na última quarta-feira. 2 suspeitos já estão apreendidos, são adolescentes, um inclusive aparece nas imagens de camisa vermelha. O crime seria motivado por ciúmes, um crime passional, segundo a polícia. Qualquer informação sobre o atirador deve ser feita ao Disque Denúncia 181 de forma anônima. Um homem foi assassinado dentro de uma barbearia em Vitória, foi no bairro Maria Ortiz. Os bandidos ainda saíram atirando no meio da rua para comemorar o crime. O crime aconteceu ainda bem cedo, às 9 horas da manhã. O homem de 30 anos foi morto dentro dessa barbearia, que fica no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Ele foi identificado apenas como Leandro, mais conhecido como Liliquinho. No momento dos disparos, testemunhas ouviram mais de 6 tiros. Logo em seguida, o criminoso teria atirado outras vezes do lado de fora da barbearia. Os tiros seriam em comemoração à morte do rapaz. De acordo com a polícia, a vítima estava dentro da barbearia esperando para cortar o cabelo. Foi nesse meio tempo que o criminoso chegou de moto, entrou no estabelecimento. Ele chegou a se passar por um cliente e disparou diversas vezes contra Liliquinho. Familiares e amigos estiveram no local do crime, mas preferiram não gravar entrevista. A perícia não soube precisar a quantidade de disparos que atingiram a vítima, mas várias perfurações foram encontradas. O corpo de Liliquinho foi encaminhado para o Departamento Médico Legal.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso e as denúncias devem ser feitas ao 181. Um caminhão pegou fogo e o caminhoneiro ficou ferido. Isso aconteceu no sul do estado. O acidente foi na BR-482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhão, de porte pequeno, tombou na pista e acabou pegando fogo. O caminhoneiro sofreu queimaduras pelo corpo e também escoriações. Os bombeiros foram acionados. Parte da pista, inclusive, precisou ser interditada sentido Castelo. A vítima foi levada para a Santa Casa de Cachoeiro. A seguir, a expectativa dos fiéis para a Romaria dos Homens, um dos momentos mais aguardados da Festa da Penha. Nós voltamos já já. Depois de 2 anos de romarias virtuais, os militares deram início às procissões. Um momento de fé e agradecimento à padroeira do estado. A Romaria dos Militares seguiu pela prainha em Vila Velha, caminho do Convento da Penha. À frente, a imagem da padroeira do Espírito Santo. Maria ficou encantada. Nossa, muito bonito mesmo, maravilhoso. Nossa, muito emocionante mesmo, aqueles jovens, todos jovens, né? Isso, né, chamou muita atenção. A Romaria teve como destino o campinho do Convento da Penha, que já estava lotado de fiéis. Adélcio é capelão da Marinha e falou da união das Forças Armadas no evento. A Romaria dos Militares ela já existe há 14 anos, com o objetivo de trazer ao convento e celebrar essa devoção tão bonita à Nossa Senhora com os não só com os militares da ativa, os militares da reserva e também a família militar. E a ideia principal daquilo que é o grande convite da Festa da Penha, né? Rezar, celebrar e festejar a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha. E entre um passo e outro, os fiéis que participam da Festa da Penha também podem doar alimentos. Agora tem uma crise muito grande, né? Então tem muitas pessoas que estão sem alimento. Aí ele viu, ele quis ajudar também, né? E é importante também incentivar as crianças, né, para ajudar o próximo. Já são mais de 13 mil pessoas cadastradas para receber a cesta básica. Nós estamos recebendo doações em 2 formatos. Um formato presencial, onde quem quiser colaborar com as famílias mais necessitadas, tragam, né, os alimentos não perecíveis, tendo cuidado de olhar a data de validade desses produtos. E ele pode entregar durante as procissões de amanhã, vão ter caminhões, durante pontos de coleta, durante a missa. Ela também pode doar via online, através do site www.pazepão.com.br ou no site da Arquidiocese de Vitória. E a grande expectativa é para a Romaria dos Homens, que acontece neste sábado e deve reunir mais de 700 mil pessoas. O evento começa às 6 horas da tarde na Catedral, no centro de Vitória. A Romaria dos Homens, a maior da Festa da Penha, já se transformou, na verdade, na Romaria das Famílias. É um ritual de devoção e fé que atravessa gerações. Um momento compartilhado pelos devotos de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo. Para essa caminhada, que vai da Catedral Metropolitana, no centro de Vitória, até o Convento da Penha, na praia em Vila Velha, o percurso é iluminado pelas famílias. Um trabalho feito há 25 anos pelo comerciante Drauzio. Por meses, ele usa materiais recicláveis para fazer esse suporte da vela. São, no total, 3.000 lanternas que vão ser levadas por fiéis. Um momento iluminado de orações e agradecimento. A expectativa esse ano é de receber de 700 a 800 mil pessoas nessa Romaria dos Homens, que acontece no sábado. O TN2 fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Até segunda-feira.